proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da 16ª legislatura, convidando os excelentíssimos senhores vereadores Antônio Luiz Neto e Almir Fernando para ocupar primeira e segunda secretarias, respectivamente. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 16ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 19 de março de 2013. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques e Vicente André Gomes. Aos 19 dias do mês de março do ano de 2013, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, cita a rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretarias, respectivamente, vereadores Jadervaldo Lima e Heriberto Rafael, e a presença dos demais vereadores e membros deste poder: Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amaro Cipriano, Maguari, André Ferreira, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreras, Carlos Gueiro, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Scherer, Stefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Franchimar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Rodão, Jairo Brito, Jaime Asfora, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marcos Vibria, Michele Colles, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Raul Jugman, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá, Vicente André Gomes, Wilton Brito. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, senhor presidente, leio requerimentos onde foram aprovados. Esta pauta constará as seguintes matérias: discussão única das pautas justificadas dos senhores vereadores Aimee Carvalho, Aline Mariano, Antônio Luiz Neto, Edmar de Oliveira e Erivaldo Silva. Foi aprovado. Usou da palavra pela ordem o vereador Raul Jugman, no horário destinado ao grande expediente. O primeiro a ocupar a tribuna, vereador Marco Aurélio, enalteceu o governador Eduardo Campos na defesa da distribuição do royalties do petróleo com os estados mais sóbrios. Foi aparteado pelo vereador Carlos Gueiro. O segundo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Isabela de Rodão, defendeu a criação de uma escola de educação bilíngue no município, com o intuito de beneficiar as crianças portadoras de deficiência auditiva. Foi aparteada pelos vereadores André Ferreira, Michele Colles e Marco Aurélio. O terceiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Raul Jugman, comentou sobre o problema do trânsito da cidade e a ideia de rodízio de veículos, proposto pela Secretaria Municipal de Mobilidade. Assumiu a presidência o vereador Heriberto Rafael. Foi aparteado pelos vereadores Isabela de Rodão, Carlos Gueiro, Marco Aurélio, Osmar Ricardo, Gilberto Alves, Vicente André Gomes, Jaime Asfora. Assumiu a presidência o vereador Jadervaldo Lima. O último aparteante, o vereador Heriberto Rafael. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para reunir amanhã, 20 de março de 2013, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrar a discussão, votação aprovada. Solicito ao vereador Antônio Luiz Neto que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de lei número 29, de autoria do vereador Marcos Antônio Gomes da Silva, Marcos de Bria.
Projeto de lei número 30, 2013, de autoria do vereador Almir Fernandes. Projeto de lei número 31, 2013, de autoria do vereador Almir Fernandes. Projeto de lei número 32, 2013, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Projeto de lei número 33, de autoria do vereador Henrique Leite. Projeto de lei número 34, 2013, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a chamada dos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa presente aqui também, o Bocão, que realmente é o Bocão na Rádio Folha, mas que realmente também respeita os parlamentares, né? Quero dizer ao senhor presidente, aos vereadores, que hoje o motivo de nós virmos até a tribuna hoje é para comemorar o Dia do Contador de História e o Dia Universal do Teatro. Senhor presidente, a data foi criada em 1991, na Suíça, com o principal objetivo de reunir os contadores e promover a prática em todo o mundo. Há poucos anos, 25 países aderiram à data, incluindo o Brasil. O dia é dedicado aos que levam para as pessoas a arte, a fantasia e o mistério em forma de palavras. A arte de contar histórias é bem antiga. As histórias contadas por gerações foram importantes para a evolução da humanidade. Sem dúvida, todos nós temos um pouco de contadores através de um conhecimento, piada ou batendo papo. O dia de hoje exalta as pessoas que dedicam suas vidas e levam alegria a histórias como meio de divertimento e aprendizado. Os artifícios para prender a atenção dos pequenos são diversos, utilizando-se da linguagem teatral, do teatro de boneco e da animação para transmitir a história à plateia. Como a contação de história tinha somente a figura de alguém lendo, os contadores foram buscar linguagens que pudessem somar esse momento. A figura do contador surge por conta de uma necessidade de resgatar o hábito dos pais, os avós, sentarem para contar a história aos filhos. Paralelo a isso, a profissionalização do contador de história deu também uma alavancada no incentivo à leitura. E outro, com relação ao Dia Universal do Teatro, senhor presidente, vai acontecer amanhã, dia 21 de março, e a data é dedicada à arte de interpretar histórias e à forma mais grandiosa de rir, chorar e pensar. A arte de interpretar uma história pode ser resumida simplesmente na palavra teatro, que representa várias teorias sobre a origem. Alguns antropologistas acordam que teria surgido a partir dos rituais primitivos. Outra hipótese seria a partir da contação de histórias, do desenvolvimento de danças, jogos e imitações. Ou seja, os rituais na história da humanidade começam por volta de 30 mil anos atrás. O que se tem certeza, porém, é que em 21 de março se comemora o Dia Universal do Teatro. E eu queria aproveitar a oportunidade para convidar os ilustres vereadores para a sessão solene de sexta-feira, dia 22, às 16 horas, aqui no plenário dessa casa, para que nós pudéssemos homenagear os 10 anos da Associação de Realizadores de Teatro de Pernambuco, ARTEP. Tá certo, vereador Maguari? Conto com sua presença, do vereador José Nilton Sinésio, e dizer, finalizando, senhor presidente, que dentro da data do contador de história, nós tivemos uma apresentação lá no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, para os alunos da Rede Municipal de Ensino, do Instituto de Assistência Social e Cidadania IASC,
e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, com o ex-viciado em drogas, Roberto Carlos Ramos, que percorre o país contando sua história e incentivando os jovens a aproveitarem as boas oportunidades de crescimento apresentadas pela vida. Então, Roberto Carlos Ramos é um contador de história. Então a vida de Roberto Carlos Ramos é um exemplo a ser seguido. Com 47 anos, foi usuário de drogas e praticava roubos nas ruas de Belo Horizonte, cidade onde nasceu. Então, uma pessoa que conseguiu se recuperar e hoje é um contador de história e percorre todo o país, contando a sua história e sendo exemplo no país para as pessoas. Então a gente homenageia hoje um contador de história e tem Roberto Carlos como uma pessoa, né, que pode ser um exemplo disso aí. E também o Dia Universal do Teatro. São duas datas que a gente está comemorando aqui com vocês. Consequentemente, a gente, como disse aqui anteriormente, aproveitamos a oportunidade para homenagear a Artep, que é a Associação dos Realizadores de Teatro de Pernambuco, que será na próxima sexta-feira, dia 22, às 16 horas, aqui nesse plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador André Regis. Vereador Raul Jugman. Vereador Raul Jugman. Vossa Excelência é o próximo. Eu vou trazer. Tá certo. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Ainda sem fôlego para poder chegar aqui a tempo de poder fazer uma intervenção. Na verdade, eu tenho uma viagem e não vou poder ficar. Por isso é que eu fiz questão de chegar aqui o quanto antes. São dois assuntos. Em primeiro lugar, líder Gilberto Alves, fazer o registro que hoje eu estive no laboratório, eu pedi atenção, inclusive dos demais, no laboratório de análise da Prefeitura da cidade do Recife. Fui exemplarmente bem atendido. Desde a segurança, passando pelo gerente que estava lá, a chefe não se encontrava, possivelmente devia estar em alguma outra agenda, e vereador Josenildo, nós fomos até lá, presidente, nós fomos até lá porque quando estivemos há uns 10, 15 dias atrás, se eu não me engano, no Mangueira 1 ou 2 PSF, nós constatamos a falta, desde novembro, de exames e análises clínicas. Isso cria um problema, sabe o nosso presidente, que é médico, isso cria um problema intransponível para qualquer médico. Por exemplo, ele recebe um paciente e precisa de uma análise para poder fazer um laudo. E eles vinham fazendo, Josenildo, só os exames de baixa complexidade, que era feito na rede complementar, né? Nós chegamos lá e fomos exatamente preocupados com isso, com essa questão. Essa questão está começando a ser resolvida, acho que já é uma boa notícia que é preciso colocar, ainda é precário, e aí eu peço a atenção de Vossa Excelência, que é tão preocupado com esses problemas e outros mais da cidade, para que peçam agilização, porque isso é fundamental para o trabalho de base. Mas justiça se lhe faça, é que já começa a haver uma regularização, já há um processo de licitação e, evidentemente, eu espero que venha a ter uma normalidade. Alguns outros aspectos, o vereador Luiz Eustáquio, é que aquilo ali eu acho que todo mundo deveria conhecer, que é uma espécie de pulmão do sistema de saúde, viu, André? São aproximadamente 1.900.000 exames feitos ao ano. 1.900.000 exames são feitos lá. E também quero aqui dizer, e isso evidentemente que se atribui não apenas à atual gestão, mas às anteriores, temos lá, presidente, máquinas, estado da arte, tecnologia de ponta, colocado lá à disposição da população, isso é importantíssimo. Então é importante reconhecer que lá há um grande patrimônio, Eurico. São 600 funcionários, 1.900.000 exames que são feitos, e aquilo lá é algo que é fundamental para o funcionamento do sistema. Quero dizer também que existem alguns problemas, viu, líder? Sobretudo no que diz respeito a algumas categorias que não se sentem, Luiz, devidamente contempladas, ou seja, elas têm problema de defasagem salarial. Inclusive, fiquei de ouvir algumas delas, para conversar a esse respeito. E, obviamente, também, Josenildo, que aquele espaço ali já não é mais o adequado. Precisa crescer, tem muita gente, está trabalhando, tem tecnologia, tem boa tecnologia lá, nós verificamos isso, mas de todo jeito precisa crescer
e, obviamente, tem um problema com referência a algumas categorias que estão defasadas, nós vamos comentar. O segundo assunto, presidente, para me despedir e não tomar mais tempo, é que eu dei entrada hoje com essa proposta de plebiscito no que diz respeito ao rodízio. Evidentemente, vou repetir o que eu disse aqui ontem. Em a Prefeitura, colocando o rodízio sob forma de projeto de lei, Eustáquio imediatamente faria a retirada disso aqui. O que nós não podemos ter é uma alteração, André, Priscila, intensa na vida da cidade, que não fez parte do programa de governo do prefeito, nenhum problema, nenhum plano de governo prevê tudo, mas que não tem algum grau, Marco Aurélio, de legitimidade. Ou a legitimidade através do plebiscito, ou a legitimidade através dessa casa, para fazer uma intervenção tão profunda no que diz respeito à vida do recifense. Lembrando que o líder do governo tem um projeto aqui e que seria oportuno, talvez, contar, Almi, com o apoio do prefeito para que a gente pudesse, então, analisá-lo. Presidente, ainda sem fôlego, mas muito obrigado pelo tempo e o tempo de todos. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Marco Aurélio Medeiros, para ocupar a tribuna e passo a presidência dos trabalhos ao excelentíssimo vereador Vicente André Gomes, presidente desta casa. Muito obrigado. Presidente, companheiros vereadoras e vereadores, ocupo a tribuna esta tarde para dar meu testemunho. Ontem eu participei da assinatura de um convênio na escola Jardim Monte Verde, lá no Ibura. Estávamos presentes também o vereador Carlos Gueiros e a vereadora Isabela de Rodão. E pudemos presenciar lá, além de uma grande quantidade de alunos, de pais de alunos, da comunidade, mas o que mais nos chamou a atenção foi a forma, digamos assim, emotiva, com a qual a gestora daquela escola, que se eu não me engano de nome Raquel, recebia com tanta alegria aquela presença do prefeito e o anúncio da reforma dessa escola. Então eu gostaria de fazer esse registro aqui e aproveitar, aproveitar o vereador Raul Jugman. Seria interessante que tivesse sido um grande expediente, mas eu queria aproveitar a oportunidade de Vossa Excelência aqui, porque ontem a gente discutiu a questão do rodízio, e eu me lembro que Vossa Excelência dizia que isso não era uma questão de princípio, que nós iríamos discutir ainda esse assunto. E me causou surpresa Vossa Excelência hoje, então, dizer que já entrou com um requerimento com relação à questão do plebiscito, quando eu imaginava que nós iríamos esgotar ainda mais esse assunto, já que Vossa Excelência mesmo dizia, nas suas palavras ontem, que não era uma questão de princípio, que a gente poderia discutir isso. Então eu quero só, já que foi tratado desse assunto aqui, ratificar novamente a minha posição, no sentido de que nós temos que realmente tratar o rodízio, porque é o momento que a cidade está precisando, e a gente não tem que estar adiando as coisas que a cidade urge. Então eu apenas faço essa colocação aqui, vereador Raul Jugman, por conta da pressa que o senhor certamente teve em querer colocar esse pedido, já que o senhor dizia ontem que nós iríamos ainda discuti-lo, já que não era uma questão de princípio, e até lembro quando Vossa Excelência disse que poderia até mudar de opinião. Mas já que foi feito o requerimento, vamos votá-lo, e agradeço a todos pela oportunidade aqui. Próximo orador inscrito, Gilberto Alves. Declinou. Roberto Romero Jatobá. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente. Vesto a tribuna hoje para parabenizar o governo do Estado de Pernambuco, a Secretaria de Turismo do Estado, em nome do secretário Alberto Feitosa, a Impetu, em nome do nosso presidente André Corrêa, presidente e amigo, pelo projeto Praia Sem Barreiras. Domingo estive presente na Praia de Boa Viagem,
e pude acompanhar de perto a alegria e a felicidade de pessoas com deficiência em ter um momento único de ter direito ao banho de mar. Talvez aquilo para nós seja uma atitude cotidiana, uma coisa do dia a dia, uma coisa muito normal. Mas para quem tem uma certa deficiência, uma dificuldade, aquilo foi um momento emocionante. E eu, enquanto vice-presidente da Impetur, tive a oportunidade de iniciar esse projeto, de participar da construção. Então, nada mais justo do que hoje estar registrando esse momento e deixando aqui os parabéns ao Governo do Estado de Pernambuco e à Secretaria de Turismo da Prefeitura do Recife, que pôde dar continuidade e, junto com o Governo, fazer essa parceria, que vai ser também implantada em outras cidades. Nós temos no projeto, criado pelo Governo, de implantar em Olinda e em Porto de Galinhas. Isso que já funciona também em Fernando de Noronha. Então, tive a oportunidade de acompanhar e fiz questão de fazer esse registro pela importância do projeto e pelo grau de satisfação que eu pude acompanhar. Então, obrigado. Próximo orador inscrito, Aderaldo Pinto. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e todos presentes nesse plenário, o meu boa tarde. Venho a esta tribuna hoje para repercutir as obras de mobilidade que estão sendo implantadas no nosso município. Neste sentido, o governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, e o secretário de Cidades, Danilo Cabral, assinaram na última segunda-feira, dia 18, a ordem de serviço da construção do túnel da Abolição. Obra que tenho certeza que trará mais mobilidade no final da Caxangá, no sentido subúrbio-cidade. Hoje, dia 20, ao passar pelo local, constatei as primeiras ações já começaram a ser feitas. Vejo esta obra de fundamental importância para acabar com o gargalho que acontece naquele local, sempre nas horas de pico. Na saída e na volta do trabalho, é notória a dificuldade para passar por aquele trecho, visto que a Real da Torre e a Caxangá se encontram num sufocado engarrafamento todos os dias. As informações da Secretaria da Cidade e do Governo do Estado é que aquela obra tem previsão de conclusão em 10 meses e que todo o equipamento custará 16 milhões de reais. É importante salientar que toda a obra contempla o que mais recente temos em termos de mobilidade, visto que os responsáveis pelo projeto contemplarão a população com 3 faixas em 283 metros de extensão, sendo uma exclusiva para ônibus, fora uma ciclovia que também está prometida na passagem pelo túnel. Todo o projeto visa dobrar a capacidade viária do local. Nesses próximos 10 meses de obra, peço atenção especial às ações que estarão implementadas no quesito mobilidade para os passantes que transitam pelaquele local, todos os dias. Peço que a CTTU, na pessoa da senhora diretora, presidente Tassiana Ferreira, o senhor secretário de Mobilidade Urbana da cidade, João Braga, e os demais órgãos, tomem as devidas providências para melhorar a alocação necessária dos veículos com rotas e trechos que menos tragam prejuízo a toda a população que transita pela Avenida Caxangá e pela Rua Real da Torre, na Madalena. Fico na expectativa também de uma maior atenção com as ruas que terão maior tráfego de veículos, como a Rua José Osório, que sofrerá mudanças drásticas com a proibição em trecho da Real da Torre. É importante salientar que toda esta intervenção vem sendo feita com o objetivo principal do corredor leste-oeste, que fico eu na expectativa de que se realize e consiga reduzir o tempo de viagem proposta em até 30 minutos no trecho entre o Derby e a cidade de Camaragibe, o que facilitará a vida de moradores de bairros como a Várzea, cidade universitária,
Iputinga, Cordeiro, Torre, Prado, Zumbi, Madalena e outros. Vejo esta obra também como um importante legado após o evento da Copa do Mundo para a cidade do Recife. Por fim, venho parabenizar o governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, o secretário de cidade, Danilo Cabral, e aos engenheiros e responsáveis pela obra, por também prezarem ao conteúdo histórico da cidade do Recife, preservando e enaltecendo em projeto o casarão onde funciona hoje o Museu da Abolição. Fato que, acredito eu, após as obras estarão prontas para fazer mais um charme especial ao bairro da Madalena e a todos os passantes daquela comunidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, Isabela de Roldão. Vossa Excelência tem 5 minutos. Acabou, se não acaba não. Vem cá, Paulo. Isabela de Roldão é a última. Que horas termina? Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, senhor vereador Aderaldo, o senhor esqueceu, Vossa Excelência esqueceu sua caneca. Não esqueça. Hoje é o dia oficial. Foi emoção. Olha que coisa mais linda, isso é digno de foto, né? Minha gente, boa tarde. Eu venho trazer para vocês, compartilhar, na verdade, porque eu acho que todos vocês acompanharam a semana passada, o Diário de Pernambuco ofereceu-nos uma grandiosa contribuição para que a gente possa discutir aqui nessa casa sobre o tema Cidades Possíveis, né, trazendo para a gente a experiência da Colômbia, né, Bogotá e Medellín. E foi uma série de reportagens onde a gente pôde explorar um pouco, conhecer um pouco mais, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, a possibilidade da gente implantar em Recife mudanças possíveis, viáveis e, acima de tudo, com resultado certo, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção, dentre os vários temas trazidos pela reportagem, é a questão das bibliotecas. É realmente grandioso a gente poder enxergar a possibilidade de implantação e essas bibliotecas implantadas serem verdadeiramente visitadas com todo o seu acervo consumido diante das informações que são passadas pelos livros. Então é interessante a gente ver que uma biblioteca pública em Bogotá, ele traz aqui que em Bogotá uma biblioteca recebe cerca de 80 mil usuários por mês. Veja que maravilha, né? Infelizmente é um hábito que a gente precisa ainda desenvolver, afinal de contas a gente tem algumas bibliotecas públicas instaladas em Recife, mas que infelizmente estão precisando de mais estímulo, estão precisando de mais cuidado, de um olhar mais atencioso, né? E aí ele traz, o diário traz para a gente um exemplo de uma biblioteca pública em Afogados que recebe apenas 23 mil visitas por ano. No caso de Bogotá são 80 mil só num mês. Então que a gente possa utilizar disso aqui, especialmente André Regis, a gente junto com Antônio Luiz Neto, nós que fazemos a Comissão de Educação, que a gente possa, junto com todos os vereadores aqui presentes, que a gente possa discutir exatamente essa viabilidade de implantação de bibliotecas públicas, especialmente em comunidades mais pobres. Eu tenho certeza que Geraldo Júlio, nosso prefeito, junto com o secretário Valmar, né, professor Valmar, eu tenho certeza que eles estão pensando nisso, mas que a gente possa ajudá-los e ajudar ainda mais essas crianças a desenvolverem o hábito e o gosto pela leitura. Então, para quem não teve a oportunidade de ler, vale a pena consultar, está disponível no site do Diário de Pernambuco, que a gente possa se deter a essa rica informação que nos chega de forma tão simples, e que a gente possa, a partir de uma experiência tão possível, a gente possa começar a pensar um Recife viável e possível dessa mesma forma. Obrigada. Vereador Maguari, Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente. Ocupo a tribuna nesta tarde para tratar de um assunto que o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, tem que ter muita atenção com toda a sua equipe. É a questão de ocupação nas margens dos canais da cidade do Recife. Está acontecendo dificuldade para que a Inlurb realize as limpezas necessárias nos canais da cidade do Recife pelo motivo das ocupações. E a gente sabe que naquela região do Vietnã construíram em cima do canal. Então o que é que acontece? A falta de fiscalização da prefeitura. A gente sabe que essa questão não é atual, ela já vem de outras gestões de muitos anos, mas que a gente possa fazer um trabalho de educação na cidade do Recife para que seja impedido a construção de casas na margem do canal. Nós estamos tratando de mobilidade urbana. Qual é a mobilidade se a pessoa não tem uma fiscalização, a prefeitura não multa, não pune, não exige a retirada dos carros na rua? Para vocês terem uma ideia, o terminal do ônibus da Piracicaba em Jardim São Paulo está interditado. 6 caminhões na margem, no leito da rua, uma oficina. O cidadão instalou uma oficina no leito da rua, arriando o motor, consertando o carro, ocupando o espaço. O terminal de ônibus vai sair do local. Então a prefeitura notifica, mas o cidadão da oficina não atende a prefeitura. Hoje eu procurei a 5ª Regional, já mandei um ofício para a CTTU, tem que existir uma mobilidade de 3 secretarias para que o cidadão da oficina, no leito da rua, possa desocupar, para que haja mobilidade dos ônibus lá no bairro de Jardim São Paulo. Mas a questão não é só em Jardim São Paulo, em Areias, na rua Santa Joana d'Arc, tem umas 6 carretas no leito da rua, arriando o motor, consertando, negociando, comprando, vendendo e fazendo toda a transação no leito da rua. Então, a prefeitura tem por obrigação intensificar a fiscalização, para que isso não continue ocorrendo, tanto nas margens dos rios, dos canais, como no leito da rua. Rua, lugar público, não é lugar de oficina, lugar de nenhum comércio, mas precisa que a prefeitura seja mais rígida na cobrança da desocupação. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, venho à tribuna para tratar da reunião pública que nós vamos estar realizando amanhã aqui nessa casa. Eu mandei um ofício para o gabinete de cada vereador, alguns vereadores. Eu entreguei pessoalmente para convidar, que nós convidamos a sociedade civil amanhã, para que a gente esteja discutindo propostas para a gente poder fazer o combate ao crack no município do Recife. Na verdade, essa discussão amanhã é uma discussão de construção de propostas para que a gente possa também contribuir com o governo municipal, já que eles pediram para adiar a audiência pública que vai ser realizada no próximo mês. Então, nós estamos pedindo aos vereadores que possam participar. Para mim vai ser uma honra, eu sei do compromisso que cada vereador tem aqui com essa matéria. Essa matéria é uma matéria muito séria e todos os vereadores têm compromisso com ela, querem ajudar ao município do Recife para a gente poder avançar na luta contra o crack. Eu sei que é compromisso de todos e nós viemos aqui só para relembrar que amanhã vai ser esse momento e gostaria muito de contar com a presença dos vereadores para que nós possamos juntos podemos construir um plano e também apresentar nossa contribuição modesta da Câmara, juntamente com a sociedade civil, para a Prefeitura.
Senhores vereadores, eu queria registrar e pedir a esta casa um minuto de silêncio pelo falecimento de uma pessoa que tinha Recife como a segunda casa e que tinha um carinho todo especial pelo Recife. E eu tive o prazer de conhecê-lo e nos aproximarmos quando estava à frente da Superintendência do Ginásio do Esporte, que é o companheiro Emílio Santiago, a quem eu peço um minuto de silêncio para que a gente possa, evidentemente, marcar esse sentimento que o Recife tem por ele. Mandei comprar. Mandei já comprar. Senhores vereadores, faremos agora a chamada regimental. Senhor presidente, até o presente momento temos registrado no painel eletrônico a presença de 30 vereadores, portanto, há número suficiente para deliberarmos sobre as matérias do dia, senhor. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 948, 971, 972, 973, de 2013, todos de autoria do vereador André Ferreira. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 945, 946, 947, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, de 2013, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 959, 961, 962, 1033, 1034, 1035 e 1036, todos de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 963, 964, 965, 966, 967 de 2013, todos de autoria do vereador Eduardo Cheira. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 969 de 2013, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 970, de autoria do vereador Gilberto Alves, de 2013. Em discussão. Votação.
Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 974/2013, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 975/2013, de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 977, 978, 979, 980, 981 e 982/2013, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 984, 985, 986 de 2013, todos de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031 e o 1032 de 2013, de autoria do vereador Rogério de Luca. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 de 2013, todos de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1008, 1009, 1010, 1016 de 2013, todos de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Não tendo matéria extra pauta, passaremos para o grande expediente. Vereador Gilberto Alva, primeiro orador inscrito. Nobres colegas vereadores e vereadoras, público presente, boa tarde a todos. Venho à tribuna na tarde de hoje para destacar a excelente série de matérias veiculadas pelo caderno Vida Urbana do Diário de Pernambuco ao longo da última semana, com a reportagem titulada Cidades Possíveis. O jornalismo responsável, investigativo e independente, com frequência tem nos agraciado com informações de grande importância, a exemplo dos textos da repórter Ana Dolores, sobre como as cidades de Bogotá e Medellín superaram dificuldades e se transformaram em exemplos a serem seguidos. Houve um tempo em que as pessoas não se entendiam mais, confinadas em bolhas. O carro, o escritório, o condomínio, o shopping center, começaram a perder a noção do contexto urbano. Desprezado o espaço público, já não tinha mais sentido. A rua deixou de ser o lugar da convivência para se tornar o palco da barbárie. As calçadas estavam destruídas. E quando haviam, eram ocupadas por veículos ou por homens e mulheres que improvisavam nelas pontos de negócio sem nenhuma organização ou formalidade. Deficientes físicos e visuais, idosos e crianças, já não saíam mais de suas casas sem ficarem com medo de serem surpreendidos por obstáculos no caminho. Sem estímulos para andar a pé ou de bicicleta e sem transporte público eficiente, o homem começou a limitar o uso das pernas ao acionamento de pedais que comandam um motor,
Os automóveis se multiplicavam e já não cabiam mais nas ruas e avenidas. Em função deles, casas foram reduzidas a pó e espigões foram erguidos para que pudessem circular e estacionar. O abismo social só aumentava e a criminalidade e as drogas passaram a afligir todos os estratos da sociedade. O poder público havia perdido o controle sobre a cidade e a cidade começou a se perder nela mesma. Estes parágrafos, nobres colegas, foram retirados da série Cidades Possíveis e falam de um tempo não muito longe das duas cidades colombianas. Entretanto, qualquer semelhança com o nosso Recife não é mera coincidência. Entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, apoiados no planejamento de longo prazo, transparência na gestão pública, valorização do espaço urbano e do cidadão, os gestores das cidades de Medellín e Bogotá decidiram intervir naquela dura realidade e construir uma nova história que serviria de exemplo para toda a América Latina. Tive a oportunidade de visitar Bogotá em 2011, representando a Comissão de Mobilidade desta Casa Legislativa, e pude conferir de perto as exitosas experiências destacadas com absoluta propriedade pelo Diário de Pernambuco. Na ocasião, pude constatar de perto ações voltadas para as pessoas, com investimento maciço na recuperação das áreas comuns e no ordenamento da própria cidade. A adesão à causa urbana significou, na prática, o tratamento das calçadas, a criação de parques, a urbanização de favelas e o ordenamento do comércio informal. Quando se trata de mobilidade urbana, a experiência adotada nas cidades colombianas serve como exemplo para metrópoles com perfis sociais e econômicos semelhantes, a exemplo de Rio de Janeiro, São Paulo, Cidade do México e o próprio Recife. Em Bogotá, o conceito de mobilidade foi trabalhado de forma multidirecional, com investimentos no transporte público de massa, ações de melhoria das calçadas e expansão da malha cicloviária, que atualmente atinge mais de 400 quilômetros em toda a cidade. Vale também pontuar que Bogotá e Medellín dispõem de um arrojado sistema de transporte público, o Bus Rapid Transit, que é o BRT. O modelo foi apresentado ao mundo por Curitiba e as duas cidades o adaptaram às suas necessidades. Em Bogotá, o Transmilênio, como é chamado, é responsável pelo transporte de mais de 1,5 milhão de passageiros por dia. Outra transformação radical que trouxe melhorias substanciais a todos os cidadãos daquelas cidades foram os investimentos na área de segurança pública e promoção de cidadania. Os investimentos em cultura e lazer nas áreas mais vulneráveis, através da implantação de bibliotecas nas periferias, fizeram com que a população pudesse ter acesso a equipamentos como cinemateca, auditório, ludoteca e audioteca, salas para cursos profissionalizantes, acesso livre à internet, empréstimo de livros e de computadores e salas de leitura. Com o investimento planejado e voltado para a promoção de cultura e cidadania, é natural que os números da violência urbana tenham diminuído consideravelmente ao longo dos últimos anos. Tais conquistas só foram possíveis a partir da implantação de modelo de gerenciamento de segurança cidadã, um conceito diferente que inclui o aparelho repressivo com a polícia, o judiciário e o preventivo, com bairros de qualidade e centros de mediação de conflitos e acesso à justiça. É de fundamental importância, amigos e amigas, destacar que estamos falando de duas cidades latino-americanas, localizadas num país que nem de longe acompanha o crescimento econômico do Brasil. Isso nos faz refletir sobre que tipo de contribuição tais experiências podem nos trazer, mais especificamente, à cidade do Recife. Vivemos um novo momento e já demos a largada para também transformar o Recife numa cidade possível. Iniciativas como o reordenamento dos espaços públicos, como parques, praças e mercados, a melhoria das condições de iluminação pública, a limpeza dos canais e dos espaços coletivos, a implantação dos centros comunitários da paz, são alguns exemplos de realizações da atual gestão municipal. Além disso,
o ambiente de paz política, a valorização dos gestores e um programa de cumprimento de metas com acompanhamento diário do chefe do Executivo Municipal são aspectos que nos fazem acreditar ainda mais em grandes melhorias para a nossa cidade. Concordo, entretanto, que ainda há muito a ser realizado. O Recife possui problemas históricos e aqui não pretendemos copiar o modelo implantado nas cidades de Bogotá e Medellín, mas sim seguir os bons exemplos e construir nosso próprio modelo de desenvolvimento, com uma cidade comprometida com o bem-estar das pessoas, garantindo transporte público de qualidade, mobilidade urbana funcional, segurança e cidadania para todos os recifenses. Para finalizar, gostaria de registrar nos anais desta casa nossa homenagem à série Cidades Possíveis, da jornalista Ana Dolores, do caderno Vida Urbana, do prestigioso jornal Diário de Pernambuco, pelo seu brilhante conteúdo que nos faz refletir, pensar e agir na construção de uma cidade possível para todos nós. Mas eu escuto o vereador Maguari. Vereador Gilberto Alves, Vossa Excelência faz um pronunciamento de grande interesse no sentido público, municipal, estadual e federal. E nesse sentido, nesse caminho, nós sabemos, eu como membro da Comissão de Segurança Pública, jamais poderia deixar de vir esse microfone de à parte para lhe parabenizar e dizer que não há uma política pública que não venha atender as comunidades para fazer com que mude a questão social de um município. Eu estive com o secretário de Defesa, de Segurança Pública Urbana, Murilo Cavalcante, e ele tem um eixo muito importante de dizer o seguinte: não vamos para as comunidades carentes, pobres, violentas, punir, e sim procurar saber o que foi que o governo fez por aquela comunidade. Então, nesse sentido, ele já tem um planejamento de visitar as comunidades mais violentas da cidade do Recife, para implantar projetos sociais dentro das comunidades. Eu acho que essa viagem à Colômbia que Vossa Excelência fez foi muito importante. Ele também tem uma intenção de visitar na questão da segurança pública daquela capital. E, para concluir, eu me sinto muito bem quando eu vejo uma integração de trabalho, uma convivência em comum, num objetivo de melhorar tudo aquilo que é necessário nas comunidades. Vossa Excelência bem sabe que a questão do Compaz, né, vai ser de grande relevância para todo aquele povo de São Martim, Vietnã, Cordeiro, região ali próxima, mas nós temos que ver o investimento em funcionamento. A sociedade está muito contente, está muito esperando o melhoramento, muito atenta ao que é que vem de melhor no governo, e a gente sabe que o governo começou bem e vai ficar muito melhor, porque vai investir em política pública para que a sociedade tenha um melhor serviço social pela Prefeitura da cidade do Recife. Quero lhe parabenizar e agradecer a parte. Muito obrigado. Obrigado, vereador Maguari. Incorporo a parte de Vossa Excelência e concordo e fico feliz de saber que a Comissão de Segurança Pública desta Casa tem feito um excelente trabalho. Vossa Excelência faz parte da comissão, no sentido de exatamente poder produzir, Maguari, essa sinergia com a sociedade e a gente poder avançar em políticas públicas, porque todos nós sabemos, quanto mais exista a presença do poder público na comunidade com ações voltadas para o interesse público, a gente tem o rebatimento direto na diminuição do índice de violência na nossa comunidade. Portanto, parabéns, Vossa Excelência, também pelo trabalho que Vossa Excelência desenvolve nessa Comissão de Segurança, com muito zelo e com muito afinco. Mas eu escuto o vereador Jaime Asfora. Vereador e líder Gilberto Alves, eu queria também me congratular com Vossa Excelência por essa excelente menção, elogio, esse excelente registro, muito oportuno, mais oportuno impossível, que Vossa Excelência faz nessa data. Eu também li, guardei o caderno, porque eu acho que para nós que estamos colaborando com o prefeito Geraldo Júlio, e para quem também faz oposição ou tem visões de mundo diferente, é um documento para se guardar e se consultar, até porque, como Vossa Excelência falou,
é compatível com o espírito da gestão, é compatível plenamente, mais ainda, com o espírito e com a linha de ação, os princípios, os valores do grande conhecedor dessa experiência, que é Murilo Cavalcante, que é nosso secretário de Violência Urbana. E eu ia falar do Compaz, mas o vereador Maguari, com a experiência que lhe é peculiar, trouxe em boa hora o exemplo do Compaz, que também é uma herança de lá, dessas cidades e desse exemplo vitorioso da Colômbia. Por último, eu quero registrar que também o enfoque, apesar de Vossa Excelência já ter tratado disso, o enfoque dado à dependência química, às drogas lá, também é um enfoque interessante, porque trata o dependente químico como uma pessoa doente e não quer resolver o problema da violência advinda da dependência química ou gerada direto ou indiretamente pela dependência química, como caso de polícia, mas como caso de saúde pública, e para tirar a pessoa da droga, da dependência química, especialmente do crack, nada melhor do que o Compaz, do que envolver o adolescente e a criança com atividades de lazer, cultura, entretenimento, como bibliotecas, ludotecas, como Vossa Excelência falou, e com a melhoria da saúde pública como um todo. Então, Vossa Excelência, de parabéns, eu me associo a esse registro muito importante que Vossa Excelência fez, e quero me congratular também com a jornalista, os jornalistas, o editor do caderno e com o próprio Diário de Pernambuco por essa série Cidades Possíveis. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Incorporo plenamente a parte de Vossa Excelência. Também aproveito para parabenizar Vossa Excelência, seja a sua militância na causa da cidadania, e é muito bom a gente ter na casa vereadores que se comportam na sociedade com zelo e com cuidado, no sentido de proporcionar cada vez mais políticas públicas que possam atender a grande demanda que a gente tem no nosso município ainda hoje. Mas eu fiz essa menção, vereador, primeiro por um dever de justiça, e também porque eu me sinto bastante contemplado com aquilo que está contido nessa reportagem, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E, por coincidência, na ocasião que eu visitei, o atual secretário Murilo Cavalcante, na época era um consultor que já vinha acompanhando a evolução daquelas cidades, e ele nos acompanhou também naquela visita. Então a gente teve a oportunidade de conhecer não só aspectos da mobilidade, que foi aquilo que a gente foi especificamente tratar naquele momento, mas conhecemos políticas voltadas no sentido mais amplo, no sentido de se relacionar com todos os aspectos que dizem interesse à comunidade daquela cidade, mas sobretudo, que eu acho que é o mais importante, é a construção de um grande pacto entre a sociedade e os governos. E aí, é bom que se diga, entre os sucessivos governos. Não há políticas públicas possíveis de obter isso se a gente não tiver, vereador Eduardo Scherer, a capacidade de que essas políticas transcendam os próprios governos e eles possam alcançar, na verdade, como uma conquista da sociedade. E é isso que a gente está defendendo aqui, é isso que a gente está vendo sendo implantado no governo atual. Quando a gente está discutindo o Recife de 2037, quando lá fizermos 500 anos, quando a gente está incorporando e trazendo a sociedade para construir essa discussão e apontar os caminhos com a gente está dizendo a todos que também é da sociedade a responsabilidade de encontrar alternativas e caminhos para solucionar os graves e grandes problemas da cidade do Recife. Era apenas esse aspecto que eu queria ressaltar mais uma vez. Votaremos esta tribuna em outras ocasiões, tratando de temas dessa natureza, mas sempre com um olhar no sentido de que a gente possa mostrar a todos a importância do trabalho com a comunidade, com a sociedade e com as forças políticas e as autoridades conjuntamente, e sobretudo com o olhar no futuro e com a perspectiva de que as ações terão que ser sempre continuadas para atender, ou melhor atender, a população do Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador André Regis. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, vereadores, imprensa, o público aqui presente. Hoje eu trago para nossa reflexão alguns números para que a gente possa interpretá-los, levando em consideração um fato muito curioso. Ontem houve a divulgação
vereador Jaime Asfora, do índice de popularidade da presidente Dilma Rousseff. A presidente Dilma Rousseff conseguiu bater o recorde de popularidade. Foram 63% de ótimo e bom. Ou seja, antes nós pensávamos que o presidente Lula era o verdadeiro fenômeno da popularidade. Jamais um presidente havia sido tão popular, vereador Gilberto Alves. E muito se atribuía à forma como o presidente se comportava, a forma como ele se comunicava com a população. Mudou a presidência, temos hoje uma presidente completamente diferente em termos de estilo do presidente Lula, ou seja, não é alguém que vive como se estivesse em campanha permanente em palanque, é uma pessoa que tem uma liturgia do cargo diferente da do ex-presidente Lula, tem um linguajar diferente, uma forma de comunicação diferente e bate o recorde de popularidade. Esse é o primeiro ponto interessante para a nossa reflexão. Afinal de contas, o que é que Dilma tem de especial que Lula não tinha, ou o que é que faz com que Dilma seja um fenômeno da popularidade? Isso é dados revelados ontem pelo IBOP CNI. Um fato muito interessante é que a pesquisa de opinião vai de encontro à opinião do nosso governador Eduardo Campos. Porque no domingo, Eduardo Campos ele deu uma entrevista nacional dizendo que a presidência ia mal, que é preciso fazer mais, que é muito pouco o que está sendo feito. Ora, o governador diz que é pouco o que está sendo feito e a presidente bate recorde de popularidade. Aí um aspecto interessante. Quem é que está sendo bom intérprete? A população, a maioria que aprova o governo Dilma, ou o governador e aliado da presidente Eduardo Campos? Antes de vir para cá, eu fiz um levantamento acerca dos números do governo Dilma. E, senhor presidente, os números não são favoráveis. Os números nos trazem uma preocupação enorme, porque esses números vão refletir, vereador André Ferreira, no desempenho da nossa economia e, notadamente, no desempenho da economia do Recife. Porque o Recife, inclusive, tem crescido nos últimos anos menos do que cresce o estado de Pernambuco e menos do que cresce o Brasil. E o primeiro reflexo disso, inclusive, foi que a projeção de crescimento do estado de Pernambuco era de quase 4% para 2012 e foi de 2,3%, ou seja, muito aquém do que nós esperávamos. E, inclusive, há a verificação de que, em termos de transferências voluntárias, vereadora Priscila Krause, o estado de Pernambuco recebe no governo Dilma menos do que o que recebia, não no governo Lula, mas no governo Fernando Henrique. Algo que a gente precisa levar em consideração. Mas os números são os seguintes, e aí já para os ilustres vereadores da bancada do PT, que para a gente poder, inclusive, levar essa discussão. Vereador Henrique Leite, crescimento do PIB em 2012, 0,9%. O menor crescimento que um presidente teve desde Collor. O biênio de Dilma só foi vencido pelo de Collor. Ou seja, o crescimento que, em termos de perspectiva, na América Latina, é o seguinte: o Brasil cresceu menos do que cresceu todos os demais, exceto o Paraguai. A nossa média de crescimento nos últimos 2 anos foi de 1,8, enquanto que a do Paraguai foi 1,4. Tirando o Paraguai, nós crescemos menos do que todos. Além do mais, e aí um dado que nos preocupa bastante, é que não apenas crescemos menos do que os países individualmente, mas o crescimento da América Latina foi de 3,8%. 3,8% contra 1,8% nosso. O Chile cresceu 5,4%. O Peru 6,5%. A Colômbia 5,1%.
O mundo cresceu 2,1%. Ou seja, estamos abaixo do crescimento da América Latina, estamos abaixo do crescimento do mundo, e mesmo assim, a nossa presidente da República, ela bate recordes de popularidade. É algo que nos traz, o mínimo, um objeto de estudo para os cientistas políticos se ocuparem com um grau de dificuldade enorme. Mas vamos seguir os dados, vereador Jaime Asfora. A carga tributária atingiu, em 2012, 36% do PIB, um pouquinho mais, quase 37% do PIB. O brasileiro trabalha mais de 5 meses para entregar ao governo e para ter um retorno muito inconsistente com o que ele paga, vereador Rafael. A situação hoje é de que temos uma carga tributária que é incompatível com o que nós recebemos de volta. Todos nós pagamos muito e queremos serviços públicos de melhor qualidade. Lamentavelmente, esses serviços públicos, eles não atendem a um padrão mínimo. E eu posso dizer isso porque eu visito escolas e sei o que padrão de escolas nós estamos ofertando para as nossas crianças. É lógico que eu estou falando aqui do poder público municipal, mas essa é a realidade em todas as esferas de governo. Até mesmo porque a carga tributária não é só da União, é do Estado e também é do município. O IDH, recentemente a ONU publicou o IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil obteve a 85ª posição entre 187 países. Estamos observando que, de 187 países, a 6ª ou 7ª maior economia do mundo está ocupando, em termos de desenvolvimento humano, a 85ª posição. Estamos estagnados. E o que é que faz a estagnação? A baixa escolaridade. Um dos indicativos marcantes do IDH é justamente a escolaridade. Em termos de escolaridade e em termos de IDH, nós temos uma defasagem dos países da Escandinávia na ordem de 40 anos. Ou seja, nós temos um enorme déficit a ser trabalhado, porque 40 anos é muito tempo, principalmente na velocidade do mundo global. Investimento público. O investimento público agora, no ano 2012, foi de 1,1% do PIB. Gastos, 18% do PIB. Investimentos públicos, 1% do PIB, que é inferior à marca deixada por Fernando Henrique na crise que ele deixou o governo em 2012, em 1,2%. Ou seja, com PAC, sem PAC, com o que você puder imaginar, hoje nós não investimos. Carga tributária elevada, gastos em elevação e pouco investimento. Pouco investimento que reflete notadamente em perda de competitividade das nossas empresas e que representa desindustrialização. O nosso índice de industrialização hoje, ele é menor, aliás, ele chegou ao nível do tempo de Juscelino Kubitschek. Ou seja, a indústria nacional, vereador Luiz Eustáquio, está sumindo. A quantidade de produtos importados a cada ano, presidente, aumenta. Hoje, a nossa economia, em termos de percentual de produtos importados, supera a casa dos 20%. E isso poderia ser bom no ambiente de expansão, inclusive de competitividade das nossas empresas. Mas as nossas empresas não estão em condições de competir. A cada dia estão perdendo terreno, notadamente porque falta infraestrutura, porque falta educação. E isso está acarretando um prejuízo enorme ao nosso futuro. Nesse contexto, e aí até para deixar um tempo para que eu possa ser aparteado, afinal de contas, quem tem razão de avaliar? O que foi que o governador Eduardo Campos viu que talvez a maioria não tenha visto? Pois não. Pois não. Pois não.
Pois não. Eu só vou concluir o raciocínio e eu passo para aos meus ilustres colegas. O fato é que nós estamos também muito próximos de uma eleição, de uma corrida presidencial. A corrida presidencial já está em curso, inclusive deflagrada pelo presidente Lula, e sabendo que a situação econômica é de extrema gravidade, houve a antecipação que se estranha também, senhor presidente. Porque, geralmente, o presidente, ele retarda o momento que ele anuncia a sua reeleição. Isso é em decorrência do que nós estamos observando isso, é que os indicadores levarão, inevitavelmente, a um desgaste em breve, quando acontecer consequências sobre o nível de emprego, que hoje ainda está muito elevado. Ou seja, enquanto o emprego estiver elevado, a popularidade da presidente permanecerá intacta, inclusive porque ela sabe se movimentar muito bem. Redução da cesta básica, que foi inclusive proposta do PSDB, que ela vetou e depois ela concedeu, a proposta do deputado Bruno Araújo. A redução da conta de energia. E aqui devemos louvar também o exemplar comportamento dela no episódio da Boate Kiss. Isso tudo fez com que ela se movimentasse muito bem perante a opinião pública e com o emprego elevado mantivesse essa alta taxa de aprovação. Senhor presidente, eu cedo o meu tempo para ouvir eu gostaria que os meus colegas fossem bem breves para que todos pudessem falar. Não é porque da outra vez, quando a gente passa a palavra, às vezes é difícil a gente recuperar. Vereador André Regis, eu acho que essa casa deve se orgulhar de ter um vereador da capacidade de estatística, um professor, um estudioso, que estuda números, que se apega a números, aqui nessa casa. Para a gente é importante, né? Agora, nesse aspecto aí, dessa estatística, como de outras, é necessário que a gente estude os aspectos que levam o percentual de Dilma, a igualdade ou maior do que Lula, ou até mesmo a fala do governador Eduardo Campos. Porque se algumas coisas dão errado, se Dilma não tem o mesmo jeito de lidar como Lula lidava, e ainda está aumentando, significa dizer que ela pegou um projeto de governo vitorioso, que faz pelo Brasil, que faz pelo Nordeste, que faz por todo o canto do Brasil, e está dando continuidade e fortalecendo ainda mais o Brasil. Então a popularidade dela está pelo projeto. E logicamente que o Eduardo Campos coloca que ela precisa fazer mais, porque no ponto de vista dele, ele acredita que tem a avançar, no ponto de vista dele. Natural. Ela aumenta na pesquisa porque ela continua o projeto. E, logicamente, que a pesquisa lá na frente, se Eduardo sai candidato, pode mudar nos aspectos de aprovação ou não. Mas essa questão dos aspectos é importante se dar sempre para os estudiosos que estudam números, porque a gente não pode ficar só apegado a números também. Obrigado. Obrigado pela intervenção, vereador. Eu não sou apegado aos números, não. Agora, os números servem para que a gente possa interpretar a realidade. Ou seja, como é que eu posso pautar a política industrial do Brasil sem saber o crescimento do PIB ou a taxa de investimento? Ou seja, o porquê o crescimento desordenado dos gastos, que são gastos permanentes. Tudo isso é absolutamente essencial. Então, eu não tenho muito apego aos números, não. Mas obrigado pela intervenção. Faz um belo pronunciamento no que tange estatísticas. Na verdade, o tempo de Vossa Excelência encerrou. Muito obrigado, presidente. E a vereadora... Eu lamento, hein? Então, lamentavelmente, o senhor faça as conclusões que se achar que deve fazer. Não,
me coloco à disposição depois para também, vai ser quem vier der prosseguimento, a gente continua o debate. Muito obrigado. Pois não. Vereadora Michele Collor. Então, ela trocou comigo. Foi? Vereador, Vossa Excelência, tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima vereadora Michele Collor, eu agradeço por ter trocado o tempo para que a gente pudesse continuar um pouco esse debate. Eu fico muito impressionado, Henrique, eu fico muito impressionado, viu, Jair? Eu fico muito impressionado. O vereador chega aqui, ele traz uma porção de números, colocando que a economia ela não está a contento, ou que ela poderia estar mais. Eu lembro muito bem quando o partido do vereador deixou esse país, quando ele deixou de governar esse país. Eu lembro muito bem dos índices de desemprego que eles deixaram nesse país. Eu lembro muito bem que eles tinham acabado com a indústria naval desse país, e nós não... Até os estaleiros estavam todos acabados, sucateados. Eu lembro muito bem que o investimento na indústria era tão pífia na época, que os grandes empresários naquele período realmente não quiseram ficar com o PSDB e resolveram apoiar o governo do PT, governo tal que na época eles tinham dúvida, por conta da posição do PT ao longo dos anos. Mas eu me lembro que o Lula, quando assumiu o governo, ele disse o seguinte, ele disse que só deixaram ele ganhar a eleição porque os doutores e aqueles que sempre mandaram no país não conseguiram dar jeito do país. E colocaram ali o Lula para que ele... Aí ele... Foi quando todos se uniram e permitiram que Lula ganhasse a eleição. E o PT ganhou a eleição. E aí eu quero dizer que nós fizemos diferente. Nós não apenas procuramos dar condições para que o Brasil crescesse, como nós pagamos a dívida que toda vez que o governo do PSDB tinha aperto, ia para o FMI pedir mais milhões, e milhões e bilhões emprestados para aumentar a dívida desse país. Era isso que eles faziam. Era dessa forma que eles governavam o Brasil. Era dessa forma que eles governavam o Brasil. Era sucateando e comprando, mandando comprar as plataformas de petróleo fora do Brasil, em vez de construir no Brasil. Aí vem falar que a indústria não está sendo valorizada e que a nossa indústria está em decadência. A construção da época deles, do período deles, eles não têm muito o que dizer, muito o que falar. Eu quero dizer isso. Não tem muito o que falar do nosso governo. O nosso governo, nos últimos anos, elevou realmente o índice de emprego. Mas como é que se eleva o índice de emprego? É mágica? Não, é crescimento. É crescimento industrial, é crescimento das empresas, é crescimento dos serviços. É por isso que tem emprego. Quando fala do IDH, a questão da educação, é verdade, embora que todo mundo já foi contestado, que os índices apresentados, colhidos, foram de 2005. Uma parte dos índices colhidos desse último IDH foi de 2005. Foi colocado isso, foi apresentado isso pelo Ministério. Mas eu quero lembrar que em educação, nós fizemos muito mais na área de universidade, de escolas técnicas, do que foi feito durante muito mais de 30 anos. Nós fizemos isso em 8 anos. 8 anos. Então, sinceramente falando, eu fico muito impressionado. Como o vereador André Regis, que está ali numa parte, ele pega os números, parece... Sabe o que eu pensei? Quase que eu estava vendo aqui, aquele que era como é o nome daquele economista da Globo que não gosta do PT? Toda vez que ele pega os números, ele diz... Hein?
Ah, Joel Milberto, é ele. Morreu não, é aquele outro, rapaz, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Agora. Mas é aquele o economista, quando ele pega os números, aí mas foi assim, mas podia ter sido muito melhor. Mas o PT não tem construído. Mas é sempre trabalhando, eu digo, toda vez que eu assisto ele na Globo, apresentando aquele quadro bonito de números, aí parecia que o vereador André Regis estava fazendo o mesmo trabalho. Estava aprendendo direitinho, vereador. Estava aprendendo direitinho. Mas eu quero dizer... Estava aprendendo... Até porque ele... Mas eu quero dizer o seguinte, que Dilma está com esse índice de aprovação, nós respeitamos todos aqueles que queiram ser candidato a presidente da República. É um direito de todos os partidos. E é um direito de todos aqueles que querem disputar, até porque o comando do país é dos brasileiros. Qualquer brasileiro tem um direito de querer disputar. Então, nós respeitamos isso. Porém, nós entendemos que o governo que nós temos feito tem agradado ao povo brasileiro. E a pesquisa demonstrou isso. Eu não queria nem tratar desse assunto, porque eu acredito que o povo brasileiro é que está respondendo, não sou eu, vereador do PT, que queria vir aqui para... Quem está respondendo é a população que está sentindo na sua vida, que a sua vida mudou, que a sua vida melhorou. É esse povo que está falando. Agora o povo está todo errado, né? O povo, eu acho que a sabedoria de muitos é maior do que às vezes a sabedoria de alguns técnicos, que querem pegar os números para demonstrar deficiência naquilo que o povo está aprovando, que é o maior sábio de todos os sábios. Mas eu escuto o vereador. Eu gosto de discutir números, até porque sempre foi minha vida. Como é que se vai discutir números pontuais, né? Você vai discutir a questão do futuro da economia brasileira usando uma amostra, um ano. Não pode. A gente tem que ter uma série histórica para discutir isso. Para prever o futuro, o comportamento da economia brasileira, tem que ter uma série histórica, tem que ter os anos anteriores para poder discutir isso. Isso tem que ser feito dessa forma, não pode ser feito usando um ano, um ponto. Não pode. Isso aí a gente sabe que não pode. Agora, esse ano que foi comparado a esses índices, o mundo viveu a maior crise da sua história. É por isso que você não pode comparar só com um ano. A questão do DH, o Brasil cresceu. Para mostrar que o PIB do Brasil é menor, eu comparo em percentual com outros países. Agora, para eu dizer que o IDH do Brasil está na 86ª posição, eu apenas digo a posição. No universo de cento e tantos países. Não. Está em 86ª, mas cresceu. Cresceu em percentual. Está lá. Só é ver. Agora, a questão de perfil, não é perfil. É programa de trabalho. É projeto. É lutar pela melhoria do povo brasileiro. Como Vossa Excelência disse aí. Cresceu a habitação, é políticas públicas, cresceu a habitação, cresceu educação. Vossa Excelência colocou aí, foi na história onde se fez mais instituições federais de ensino. Companheiro, é muito simples você avaliar isso. Muito simples. O maior arroxo salarial, eu vou concluir. O maior arroxo salarial dos 8 anos foi no governo de Fernando Henrique Cardoso. Cadê que se comparou o poder aquisitivo do salário no governo de FHC com o governo de Lula e o governo de Dilma? Não se compara. Simplesmente pega os números aí pontuais e vai fazer comparação em relação a um país e outro. Quando interessa. Quando não interessa, coloca a posição absoluta. 86º lugar. Não é assim que a gente avalia, não é assim que a gente precisa discutir. E não tem perfil.
Não existe perfil, existe programa de governo. Vossa Excelência disse muito bem aí, não se pagou só a dívida externa não, vereador. A gente foi credor. E mais, só para concluir, a pobreza no Brasil já diminuiu tanto que com certeza a gente, com esse trabalho que vem sendo feito, a gente vai atingir o nosso objetivo, que é zerar essa pobreza, que é a grande bandeira do PT. Trabalhar para aqueles que mais precisam, porque são os mais necessitados. Parabéns aí pela sua intervenção e obrigado pela parte. Vereador, eu não entendo, primeiro, eu incorporo a parte do vereador, eu não entendo que a gente vá resolver a pobreza. Porque a Bíblia diz que os pobres sempre teremos conosco. Mas que a gente tem melhorado a vida dos pobres, eu tenho certeza disso. Ainda me lembro, vou passar agora para a vereadora, mas depois eu falo para o vereador que eu me lembro que uma parte da robustez da economia do governo dele foi as privatizações, foi a entrega de patrimônio público, que foi muito feito na época do governo dele. Mas eu escuto a vereadora. Vereador Luiz Eustáquio, faz 8 anos que eu estou aqui e aprendi, na prática, a conviver e a respeitar as diferenças. E até gostar dessas diferenças. Agora, tem uma característica que é muito peculiar ao grupo político que Vossa Excelência faz parte, que eu não posso deixar de ressaltar aqui, que é relativizar as coisas quando lhes é conveniente. Como vocês fazem todas as vezes, quando nós apresentamos aqui números oficiais de institutos, muitas vezes do próprio governo, que tem credibilidade e que os senhores relativizam, minimizam e desqualificam. Isso é uma característica constante e que me chama a atenção. Por exemplo, se falou do crescimento do Brasil no ano de 2012 e que tinha as conjunturas momentâneas da crise mundial. Mas o mundo, inclusive o velho mundo, cresceu em média 2,5%, onde a crise estava lá instalada. Nós crescemos 0,9%. E é realmente de se perguntar e de se ficar intrigado, mas é assim? É assim que o povo brasileiro responde em relação aos caminhos do país e à popularidade de seus governantes. Isso é uma coisa realmente que dá para muita reflexão. E os senhores, e eu vou dizer os senhores porque Vossa Excelência é do partido, foram eleitos para governar esse país em 2002 porque fizeram uma coisa chamada Carta aos Brasileiros. E essa Carta aos Brasileiros nada mais era do que se redimir perante a história e perante o povo brasileiro dos erros históricos dos senhores. Por exemplo, a postura que o partido de Vossa Excelência teve em relação à Constituição de 88. A postura que o partido de Vossa Excelência teve em relação ao Plano Real. A postura que Vossa Excelência teve em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal e a tantos outros. Foi preciso o presidente Lula e o partido de Vossa Excelência dizer ao mundo e à população brasileira de que não, nós não somos assim, nós não vamos fazer a ruptura que fizemos bravata sobre ela, palavras do presidente Lula, durante a nossa história. Porque a política econômica do governo de Vossa Excelência é aquele palavrão que vocês dizem, neoliberal. A política do governo de Vossa Excelência é uma política econômica neoliberal. E quando se fala em desenvolvimento humano, no índice de desenvolvimento humano, a gente tem que ter cuidado com uma coisa. Uma coisa é uma coisa que está sendo feita, e está sendo bem feita, porque vocês aprimoraram, para encerrar, presidente, vocês aprimoraram o que foi engrenado pela primeira-dama Ruth Cardoso, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família ela é distribuição de renda. Ela não é geração de renda. Por isso que não tem a capacidade de transformar e de mudar a história do IDH brasileiro. E uma outra coisa, só para encerrar, quando os senhores falam aqui e questionam os números, há alguns dias nós estávamos discutindo, por exemplo, o IDEB, o Enem, e que tiveram resultados pífios. Resultados que deixam qualquer um envergonhado. Mas esses resultados
vereador André Regis, eu ainda acho que eles foram inflados. Inflados. Porque uma medição, uma avaliação que passa batida em cima da receita do macarrão miojo e do hino do Palmeiras e ainda dá uma nota 5,5, aliás 5,6, é realmente de se questionar. Não porque deu baixo, mas sim porque ainda dá muito alto. Vereadora, eu lhe escutei com muita atenção. Não posso incorporar o seu à parte, até porque entendo que primeiro a vereadora cometeu na minha avaliação, eu poderia dizer, um erro histórico, de dizer que o nosso governo é neoliberal. Olha, neoliberal... Senhor presidente, questão de ordem. É o Estado mínimo... Questão de ordem, senhor presidente. Neoliberal é o Estado... Na hora que o tempo esgotou, eu acredito que se é para respeitar você o não tempo... tem direito de fazer isso, vereador. Ele nem... O vereador André Regis, sequer concluiu o pensamento dele. O vereador não... Já acabou. Vereador, primeiro é o seu seguinte, tempo... O vereador não tem direito, primeiro, de fazer o que ele fez. Não, ele não tem, eu falando na tribuna, ele não tem direito de fazer, não, ele não tem direito de fazer o que eu fiz. Primeiro, ele não tem direito, ele não está dirigindo a mesa, ele não é o presidente da casa, então você não tem direito de fazer o que você fez, vereador. Primeiro isso. Segundo, ele não tem direito de fazer. Depois que eu terminar de falar, ele pode me cortar, não vereador. Só isso que eu quero dizer, não teria direito, até porque eu estava concluindo meu raciocínio e o vereador me cortou. Entendeu? A vereadora pode me ceder 5 minutos. 3, pronto, 3 minutos. 5. Pode ser 5, vereadora? Obrigado, muito obrigado, vereadora. Mas, vereador, antes de começar a contar, eu queria só registrar isso. Entendeu? Antes de começar, eu queria só registrar isso, tá certo? Mas eu queria primeiro dizer que neoliberal é aquilo que vocês fizeram aqui no Brasil. O que foi que vocês fizeram? O Estado mínimo. Tentaram implantar o Estado mínimo no Brasil, vendendo, tentando acabar com todo o patrimônio público que existia nesse Brasil. E nós não deixamos, nós enfrentamos, nós realmente fomos para as ruas enfrentar. Neoliberal foi o que vocês tentaram fazer. Política neoliberal. Foi essa política que vocês trouxeram aqui para o Brasil. Tentaram implantar, vocês participando lá do consenso de Washington, trazer essa política para cá. A nossa política é de inclusão social. A nossa política é de realmente fazer um Estado forte para atender. Por isso que nós não minimizamos o Estado. Nós buscamos foi crescer o Estado. Então, nesse ponto aí, vereadora, eu digo a você, de forma alguma, nós não podemos jamais ser comparados com vocês. E quem tem avalizado a nossa política é o povo brasileiro. Quem distorce número é vocês. Como é que a gente tem um número tão positivo desse? Para a sociedade, o povo dizendo que gosta, que quer o partido, que entende que o partido está fazendo um grande trabalho, que a presidente está fazendo um grande governo, e vocês vão e distorce. Pega um número, quem está distorcendo aqui não somos nós, é vocês que estão distorcendo. Então eu quero ouvir rapidamente o vereador Henrique Leite. Vereador, só voltando à parte, para continuar mostrando que números existem, mas é necessário que se apegue também aos aspectos. Naquele caso da educação, quando mostraram números aqui, esqueceram dos aspectos sociais e psicológicos das crianças e foram direto para a questão educacional da Prefeitura da cidade do Recife. E aqui, nesse momento, a gente tem que entender que Dilma, Lula, tudo que se tem em Pernambuco, deva dar graças a Deus que teve Lula e Dilma. Hoje, na Via Mangue, os conjuntos habitacionais, tudo tem um dinheirinho do governo federal. Qualquer coisa que a refinaria, SUAP, o PAC, tudo que você vê, tem o dinheiro do governo federal e a intenção política de fazer. Por isso que o povo não vê número não, o povo vê o resultado para ele. E é por isso que a popularidade cresce independente do jeito de ser de presidente para o outro. O que vale, continua, é o projeto.
Eu queria só concluir, dizer o seguinte. Primeiro, eu acredito que o governo do PT não é só do PT. É um governo que tem vários parceiros. E nós viemos e construímos tudo isso com os parceiros. Pernambuco foi eleito realmente pelo presidente Lula, que é da terra, para poder realmente fortalecer a economia de Pernambuco. E fortaleceu, mas nós não construímos isso sozinhos. Nós sabemos que nós nos construímos sozinhos. Agora construímos sem os democratas, construímos sem o PSDB, construímos sem o PPS, nós construímos com os outros partidos aliados. Fizemos muito pelo país. E hoje nós sabemos a marca histórica que nós estamos implementando nesse Brasil. Melhorando a distribuição de renda, melhorando a vida do povo. É por isso que a aprovação é alta. É porque o povo entende. Não adianta discurso, não adianta número, não adianta muitas vezes alguém ali fazer a apresentação para criar uma situação com a população que não é a real. Com certeza absoluta, nós sabemos o que nós temos feito, nós entendemos o que nós temos construído durante todos esses anos. Então, o povo brasileiro sabe disso. O povo brasileiro compreende. É essa sabedoria popular, vereador. Essa sabedoria do povo, o sentimento na vida dele. Isso em todas as camadas sociais. É isso que tem feito a diferença. É isso que tem garantido que realmente o PT e a presidente Dilma sejam tão aprovados. Por essa questão, pelo grande trabalho que nós temos realizado à frente do país. Infelizmente, eu não vou poder passar o parte para a vereadora, porque meu tempo estourou. Tem 10 segundos. Mas eu não vou poder passar o parte por conta que meu tempo estourou. Mas agradeço muito, e foi um bom debate, e vamos ter tempo para debater muito mais aqui nessa tribuna. Presidente. Eu tenho que passar a palavra para o vereador André Regis pela questão de ordem que foi pedido. Ele pediu pela ordem. Senhor presidente, eu declino. Só se for pela Presidente, ordem. pela ordem. Não, eu só queria fazer um comunicado ao líder do governo, Gilberto Alves, que infelizmente o projeto Recife 2037 ele está inviabilizado, vereador. Porque, na verdade, os 500 anos do Recife será em 2502, porque o Brasil, Pernambuco e o Recife foram inventados ou descobertos, na verdade, no ano de 2002. Então, infelizmente, o projeto está inviabilizado, porque é assim que se coloca as coisas de maneira irresponsável na política brasileira. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência viu que usou a parte como pela ordem, mas ironizou na fala que nós fizemos. Então, é mostrar que não quer reconhecer que o Brasil cresceu, vem crescendo, e o povo está vendo isso na ponta. Isso é que tem que se entender. E não ficar se apegando a números e fantasiando com números. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Não, por uma questão. Eu só queria dizer que essa pesquisa não só foi o IBOP. O vereador colocou CNI. CNI é Confederação Nacional das Indústrias. Então, os dados que estão lá, dessa aprovação do governo Dilma, foi uma pesquisa realizada pelo IBOP e pela Confederação Nacional das Indústrias. Tá bom. Só para esclarecer que ninguém questionou o número das pesquisas, até porque os senhores têm 2 pesos e 2 medidas há tanto tempo que os 63% Priscila. ninguém questiona. Agora os 0,9% aí questiona. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu fui citado, senhor presidente. Eu só fui responder. Tudo bem. É que a gente estava discutindo tanto de números aqui, né, e existe um excesso de preciosismo da vereadora Priscila Krause, mas na verdade a gente estava se referindo a uma proposta que foi encaminhada ao nosso governo, e que nós acatamos de bom grado pelo Observatório do Recife, quando a gente dá dos 500 anos do Recife, a proposta é o Recife, eu acho que 37, e a gente fez referência a esse projeto específico. Estava falando aí na tribuna, senhor presidente, do envolvimento da sociedade na discussão do Recife que queremos, das cidades possíveis.
E foi nesse contexto que nós referimos aos 500 anos. Mas, às vezes, a gente se apega a esses números que estão sendo colocados aqui hoje e há um certo excesso de preciosismo. Mas é no sentido de que a gente vai, sim, discutir os 500 anos do Recife com muito gosto e com a participação de toda a sociedade, senhor presidente. A próxima vereadora inscrita, a vereadora Michele Collins. Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa tarde a todos e todas. Espero que meus nobres colegas me escutem agora, né? Fiquem aí um pouquinho, que eu vou ter que falar bem rápido agora. Bem, eu queria falar nessa tarde que eu estou entrando com um projeto de lei, apresentei esse projeto de lei, que é uma emenda à lei orgânica do município, que tem por finalidade esclarecer dispositivos da lei, especificamente com relação ao artigo que trata da impessoalidade, o qual foi elaborado conforme determinações constitucionais. É importante registrar que a proposta vai de encontro com o princípio da impessoalidade, que veda a veiculação de atividades da administração à imagem do gestor, evitando que estes utilizem propaganda oficial para sua promoção pessoal. Ou seja, a gente sabe que não é o caso do prefeito atual, o prefeito Geraldo Júlio, que inclusive adotou o símbolo da cidade do Recife como a marca oficial do Recife. E é isso que preconiza a lei orgânica do município. Quando eu fiz o projeto do Brasão, que eu falei aqui há um tempo atrás, eu pensei em criar uma lei. Quando eu fui pesquisar, eu vi que já existe na lei orgânica, embora alguns gestores, às vezes, não cumpriram essa questão, da questão da impessoalidade. A gente sabe que tem gestões, inclusive foi discutido aqui no passado, que quer se colocar a cor do partido, a cor da que a pessoa acha mais bonita, e aí esquece que observar que já existe essa lei. Então, a lei orgânica garante que as ações do poder público, do campo da comunicação, devem se basear nos elementos da identidade oficial do município. E que se pense nos seus símbolos. Essa regra, contida no artigo 63, compreende apenas os bens imóveis e móveis e o material de consumo. Então, o que eu queria fazer? Eu queria detalhar, clarear essa lei. A matéria que ora submeto à apreciação dos ilustres pares tipifica, ou seja, informa quais bens móveis e imóveis, bem como os materiais de consumo, que devem ser identificados pelos elementos da identidade oficial do município. Exclui dessa regra os bens públicos que exerçam, de alguma forma, atividade de natureza sigilosa ou de representação, conforme dispõe o artigo 5 da nossa Constituição Federal. A proposta também trata das publicações realizadas em cooperação com outras entidades. Ou seja, nós estamos propondo que quando houver uma lei de participação do governo municipal com o governo federal ou o governo estadual, as suas marcas sejam expostas nessa obra. Enuncia ainda que somente poderão ser utilizadas nas fachadas dos edifícios e veículos públicos as cores contidas no nosso símbolo, como as cores do brasão da nossa cidade. Eu acho que com esse projeto, eu tenho certeza, nós vamos evitar também a questão da economicidade, porque quando se reduz a questão de estar tendo que mudar a cor, está tendo que mudar brasão, toda vez que entra e sai prefeito, a gente com isso está gastando mais, está fazendo com que o nosso município gaste mais. Então, conforme eu falei no meu discurso passado, dia 11/3, que o brasão do Recife só tem 4 torres e é vista no exterior e para conhecidos de estudo heráldico como vila. Recife ainda é conhecido como vila. E eu descobri mais ainda, eu descobri que o brasão oficial de Recife não é esse brasão. Eu já tinha descoberto a questão das torres, das 5 torres, que só tem 4 no nosso brasão. E agora eu descobri que o símbolo original de Recife, conforme a lei de 1949, é um outro brasão totalmente diferente. Ou seja, alguém mudou, sem norma nenhuma,
fora da lei, fora dos princípios da ciência heráldica, mudou o brasão da cidade do Recife. Quer dizer, se a gente não tiver de olhos abertos, vai mudando, mexe em tudo, e com isso a gente vai perdendo a nossa tradição, o nosso costume, a civilidade. Eu acho que isso é muito importante ser preservado. E eu gostaria ainda de falar que, na verdade, por ser município, Recife, ele tem sim a ostentação e a legitimidade de ter essas 5 coroas, que representa, as 5 coroas de ouro, representa que Recife é uma capital de um estado. E também gostaria de ressaltar que o brasão foi mudado e, dessa forma, senhor presidente, pretende-se, com a iniciativa, tipificar os bens imóveis e o material de consumo. Concluindo, os símbolos do Recife são o retrato da nossa identidade, os quais representam a força e a esperança almejada pelo povo recifense. Retratam também o heroísmo da nossa gente, tantas vezes divulgado pelos defensores dos ideais de liberdade, a exemplo do patrono desta Casa Legislativa, José Mariano. Muito obrigada. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, nem para o tempo de lideranças, nem explicações pessoais, declaro encerrada a presente reunião, convocando as senhoras e senhores vereadores para a próxima reunião solene, sexta-feira, dia 22/3/2013, às 16 horas.